Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e faço vídeos sobre a minha vida por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Não esqueça também de clicar no sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como se planejar para vir morar nos Estados Unidos. Antes de começar, no entanto, eu quero deixar claro o seguinte: eu não sou advogado de imigração, então tudo que eu falar com relação à imigração aqui é baseado apenas em pesquisas que eu faço pela internet e experiências pessoais. E também eu não quero que você use esse material como sendo verdade absoluta, tá bom? Invista bastante tempo em pesquisas, a internet tem bastante coisa interessante para você e consulte outras pessoas. Converse com um advogado de imigração, enfim, use esse material apenas para nortear você durante o seu trabalho de pesquisa e planejamento, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos ao assunto. Bom, algumas pessoas elas me perguntam, né, como é que eu faço para me planejar para ir morar nos Estados Unidos? Bom, a primeira coisa que você precisa considerar é o seguinte: não pense em vir para cá de maneira ilegal, por exemplo, atravessando a fronteira do México, não. E também não considere vir para cá com um visto de turismo, por exemplo, e ficar aqui de maneira ilegal, porque assim que o seu visto expira, né, você está ilegal. Como é que funciona isso rapidamente? Quando você vai até o consulado dos Estados Unidos aí no Brasil, eles vão te dar um visto de múltiplas entradas. Esse visto geralmente é válido por 10 anos. E cada vez que você entra no território americano, eles vão te dar um visto de permanência. E essa permanência, ela pode variar um pouco, mas geralmente eles dão uma permanência de 90 dias, de 3 meses a 180 dias. E se você ficar além desse período que eles dão para você na entrada, então você se torna ilegal. A sua presença em território americano passa a ser ilegal. Então assim, ficar ilegal nos Estados Unidos não é uma coisa legal no outro sentido da palavra. Porque embora não haja uma caça às bruxas, a coisa está apertando, né? Nós conseguimos ver que o governo está mudando as leis, ele está apertando o cerco, então vai chegar uma hora que virtualmente vai ficar pouco viável você ficar no território americano de maneira ilegal. Então, considere opções para você permanecer aqui legalmente. Pode até parecer uma coisa impossível, mas não é não, tá bom? Eu vou deixar um link na descrição também para o guia do meu grande amigo Oliver, onde ele explica bastante sobre como você pode se planejar para vir morar nos Estados Unidos de maneira legal, tá bom? Então assim, a primeira coisa que eu acho importante, que é a maioria das perguntas que eu recebo, elas giram em torno da questão financeira. Quanto eu preciso levar para morar nos Estados Unidos? É uma coisa difícil de responder, mas eu vou levar em consideração algumas variáveis que você deve considerar, como por exemplo o aluguel. Então assim, o aluguel você pode pensar em alugar um quarto, né, na casa de alguém, ou você pode alugar uma casa para sua família. O que você tem que pensar é que, obviamente, se você mudar para cá com toda a sua família, se a família for grande, vai custar um pouco mais. Um quarto sempre custa menos, né? Do ponto de vista econômico, ou seja, você vai pagar talvez 600, 800 dólares no quarto, e uma casa você vai pagar 1.200, 1.500 dólares por mês, dependendo do tamanho da sua família, dependendo do tamanho da casa. Mas você precisa considerar essa possibilidade. Então, eu acho mais flexível você vir sozinho e depois, então, a sua esposa, a sua família vir, mas obviamente, eu não vou dizer para você o que você tem que fazer, aí o julgamento é seu. Mas o que você também precisa saber é que aqui nos Estados Unidos o aluguel ele funciona um pouco diferente do Brasil. No sentido de, no Brasil nós pagamos depois que nós moramos, e aqui nos Estados Unidos você paga para morar. Ou seja, no primeiro mês você vai pagar o aluguel e não é só isso, você precisa considerar também uma coisa que nós chamamos de depósito de segurança, que é um montante no mesmo valor do seu aluguel que é usado para uma segurança do dono da casa. Quando você sai da casa, a casa precisa ser limpa, eventualmente pintada, alguns danos precisam ser reparados,
e eles mantêm esse depósito de segurança para aplicar nessa necessidade. Aqui também, diferente do Brasil, eles alugam para você a casa limpa, então quando você entra numa casa, ela está pronta para você morar. Então eles usam esse dinheiro dessa mesma forma. Se você limpar a casa, se você corrigir todos os danos, se não tiver danos, etc, 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 esse dinheiro volta para você na totalidade, mas vai passar por uma inspeção antes. De qualquer maneira, quando você alugar o imóvel, você vai ter que dispor de novo do primeiro aluguel e do depósito de segurança. Consulte o estado onde você vai morar, porque às vezes eles pedem até mais, entendeu? Então você precisa ter esse dinheiro na mão. Numa casa, por exemplo, de 1.200 ou 1.500 dólares, o primeiro vai ser 3.000 dólares, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que considerar. Outra coisa que as pessoas perguntam muito para mim é assim, mas eu posso comprar um carro de 1.000 dólares? Eu vejo alguém falando que tem carros de 1.000 dólares. Você pode comprar um carro de 1.000 dólares, você pode comprar um carro de 500 dólares. O problema desses veículos é que o carro aqui nos Estados Unidos é barato mesmo, mas quando você fala de um carro de 1.000 dólares, você está falando de um pau velho. Então você é um carro que você nunca sabe quando vai te deixar na mão. Então esse é o problema. Sabe aquela história de o barato sai caro? Às vezes você pega um carro que ele vai tocar por 1 ano, às vezes você pega um carro que ele vai tocar por 3 semanas e ele funde o motor, e a maioria dos carros aqui, por questão do custo, eles são automáticos. E acredita em mim, não compensa se a transmissão dele fundir ou se der um problema grave na transmissão, e muitos desses carros têm problemas na transmissão, vai ficar mais caro que o carro. Tipo, uma transmissão aqui custa por volta de 4.000 dólares. Então você pagou 1.000 no carro, vai ter que trocar por 4.000. O que você talvez deva fazer é procurar dealerships, essas empresas que vendem carro, que elas têm uma modalidade de compre aqui, pague aqui. Então eles eventualmente não consultam o crédito e eles vão permitir que você financie o carro. Então às vezes esses 1.000 dólares que você está pensando em comprar o carro, você pode ir lá e dar de entrada e pegar um carro um pouco melhor, um carro de uns 5.000, 6.000, vai ter uma prestação aí na casa dos seus 300, 400 dólares por mês, e você vai ter um carro melhor nas suas mãos, que a chance de te dar problema é um pouco menor. Em cima disso tudo que eu falei, do aluguel e da compra do veículo, você precisa considerar a questão do crédito. Eu vou deixar um link aqui para o meu vídeo falando sobre o crédito, para você ter uma ideia, porque geralmente quando a gente chega nos Estados Unidos, nós vivemos aquela situação de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, que você não tem crédito, então ninguém vai te dar crédito. Então como é que você vai desenvolver crédito se ninguém te dá crédito? Então dá uma olhada, conferida nesse vídeo, que você vai entender um pouco mais desse processo. Nesse sentido, essas agências de carro que eu acabei de falar, de compre aqui, pague aqui, eles podem eventualmente ignorar o seu crédito ou a falta do seu histórico, falta de crédito. Eles vão cobrar um juros um pouco maior, mas o juros um pouco maior aqui significa, não tem nada a ver com os juros aí do Brasil, tá bom? Os juros baixos aí no Brasil são muito mais altos que os juros altos aqui nos Estados Unidos. Então talvez é uma coisa que a princípio você não deva se preocupar muito. Mas no aluguel isso pode ser um problema. A sua falta de histórico e a falta de crédito pode te gerar um problema, sim. Então nesse sentido, se você tiver contatos com a comunidade brasileira, porque alguém sempre conhece alguém que tem uma casa ou tem um quarto que pode ser sublocado, e isso facilita muito, porque não vão levar em consideração a questão do crédito e do histórico de pagamentos. Já se você alugar de uma imobiliária, direto de uma imobiliária ou de um proprietário americano, pode ser, a chance que isso seja um problema para você pode ser grande, tá bom? Se for alguém que não está muito acostumado a lidar com imigrantes, pode ser que você tenha um pouquinho de dor de cabeça. Com relação à sua permanência aqui de modo legal, como eu disse, dá uma olhada no guia do Oliver, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pode pensar em vir para cá com um visto de turismo, por exemplo, para você dar uma sondada no local, porque é para isso que serve o visto de turismo. O visto de turismo, ele obviamente não vai te dar a permissão de trabalhar, tá? Então você não vai poder trabalhar com visto de turismo, mas você pode ficar aqui até 6 meses, que é o prazo máximo que eles dão, e você pode eventualmente estender esse prazo. Então você pode viajar e conhecer o país e ver onde você se adapta melhor. Como você deve saber, os Estados Unidos é um país de dimensões continentais, né?
assim como o Brasil. E se você considerar territórios como o Alasca e o Havaí, os Estados Unidos é ainda um pouco maior que o Brasil. Isso posto, a variação climática aqui, a diferença de horários, ela é muito grande no território americano. Então tudo depende muito de você, do que você quer, de como você... Eu conheço pessoas que voltaram, que vieram aqui, moraram aqui por anos a fio e foram embora por causa do frio, por exemplo, né? E hoje elas sofrem, já não mais, porque já faz algum tempo, mas elas sofreram muito com a readaptação no Brasil. Sabe aquela história, quando você compra um carro muito bom, se você tiver que voltar para um carro muito ruim, é um pouco mais difícil de você se adaptar. De você se adaptar do carro ruim para o carro bom é mais fácil, né? Então, pois é, acontece isso também. Inclusive as famílias, os filhos dessas pessoas que cresceram aqui nos Estados Unidos tiveram dificuldades no Brasil porque a pessoa não gostava do frio. Percebe? E você mudar para a Flórida, por exemplo, ou para as Carolinas, que ficam mais lá ao sul, ou para o Arizona, para o Texas, enfim, estados mais ao sul, você vai ter o seu tão querido calor. Agora, se você morar em regiões mais aqui ao norte, como essa que eu vivo aqui, obviamente no inverno vai ser um pouco frio, mas a infraestrutura ajuda bastante. As casas são aquecidas, todas as torneiras têm água quente, o banco do carro é aquecido, o carro tem ar quente, todos os ambientes são aquecidos, enfim, a menos que você fique realmente exposto lá fora, é onde você vai passar frio. E se você estiver, obviamente, vestido de maneira inadequada, porque o frio aqui é realmente brutal. Eu me lembro de algumas pessoas falarem para mim assim, o frio no Brasil, apesar de não nevar, é muito mais frio do que nos Estados Unidos. Fisicamente falando, é impossível. Você imagina que uma temperatura muito fria da cidade de onde eu venho, Americana, chegando a de madrugada a 8 graus, é impossível 8 graus Celsius positivos serem mais frios do que menos 21 graus Celsius. É uma questão de física, não precisa ser gênio para saber disso, né? Enfim, para bom entendedor minha palavra basta, então acho que você captou a minha mensagem. E depois que você fizer essa viagem, você conhecer um pouco do país, você pode fazer mudar o seu status, né? Nós chamamos isso de alteração de status. Se você está aqui como turista, por exemplo, você pode se tornar um estudante. Ou você pode aplicar para uma extensão e depois você pode aplicar para o que nós chamamos aqui de EB, né? Que é uma categoria de vistos. Se você é um profissional altamente qualificado, ou se você tem uma profissão que está em carência ao mercado americano, você consegue o seu EB, Employment Base, e tem várias categorias, o 1, 2, 3, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas se você fizer a troca do seu status, enquanto você aguarda, você tem permissão de trabalho, e se você conseguir a aprovação total, você vai ter o seu Green Card, que é o cartão de residência permanente. Então você vai acabar se tornando um cidadão americano, é uma questão de tempo. Ou, se você quiser apenas ser um estudante, por exemplo, quero estudar inglês e depois eu quero fazer um aperfeiçoamento na minha área, seja ela qual for, você também pode fazer isso. Você entra com pedido de alteração de status. No entanto, você precisa considerar o seguinte, o visto de turismo, assim como o visto de estudante, eles não são considerados vistos de imigrantes, tá bom? Eles são vistos de permanência temporária. O visto de turismo ele vai te dar um tempo de até 6 meses, que você pode pedir extensão, mas são 6 meses, cada vez que vem o pacote são 6 meses, e o visto de estudante é pelo tempo do seu curso. No entanto, quando encerrar o seu curso, você precisa sair do país. O que você pode fazer num curso desses de aperfeiçoamento, como MBA, pós-graduação, ou mesmo curso de graduação, é você ter uma profissão que tenha uma demanda aqui no mercado americano, mercado de trabalho americano. Então você pode entrar com um CPT ou OPT, que são, trocando em miúdos, estágios supervisionados. E aí pode ser que o seu empregador ele se interesse pela sua mão de obra, porque você é um funcionário dedicado, etc. E pode ser que ele banque o seu Green Card. Aí ele vai sponsor você para você tirar o Green Card, para você ter pelo menos um visto de trabalho, ou seja, aí você vai ter um vínculo de trabalho com ele e você pode permanecer no país pelo tempo do seu vínculo de trabalho e você pode concomitantemente aplicar para o Green Card através do seu empregador, mas isso pode acontecer e você se torna então um residente permanente e você já não precisa mais necessariamente do vínculo empregatício para permanecer no território americano. Então você tem essas opções.
Eu vejo algumas pessoas explorarem aí você vir para os Estados Unidos com visto de trabalho e aplicar para empregos aqui nos Estados Unidos, então trocar o seu status de visitante, né, de turista, para uma vaga de trabalho. É óbvio que agora, com a situação da pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos no verão americano aqui de 2020, é óbvio que os vistos de trabalho, a emissão de vistos de trabalho está congelada até o fim do ano, até dia 31 de dezembro pelo menos, mas eu vejo as pessoas falarem isso, que tem essa possibilidade. É claro que há essa possibilidade, eu não vou dizer que isso não acontece, mas eu, olhando assim com bons olhos, eu diria para você que é virtualmente impossível isso acontecer, é muito difícil, né? Porque a empresa, ela precisa, existe um processo para ela te dar o visto de trabalho, então não funciona assim, não é você vai lá, aplica, ele gosta dos seus olhos verdes, então ele entra com o pedido e bum. Não funciona assim, a empresa ela precisa justificar junto ao departamento de trabalho de que ela não encontra profissionais qualificados americanos ou residentes e ela precisa empregar um estrangeiro. E outra coisa, se você vier aqui com visto de turismo e você fizer essa troca de status, a imigração também não vai ver com bons olhos, porque quando você vem aqui como visitante, você não pode ter tido a intenção de procurar um emprego, de trabalhar. Então é como se você tivesse... Lembra uma propaganda que teve no Brasil há algum tempo atrás, de uma pessoa entra no elevador e tem um cara lá dentro, ele fala assim, você está vendendo um carro? Aí ele fala, eu tô, então eu quero comprar o seu carro. Tipo, sabe... a coisa que não acontece. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Então talvez o mais fácil, o mais viável, seja você ingressar num curso, afiar o seu inglês, né? Se você não tem o idioma, afiar o seu inglês, fazer uma especialização, como eu disse, e então passar pelo OPT, o CPT, esse estágio supervisionado, e aí a sua chance de conseguir um emprego e ficar nos Estados Unidos aumenta exponencialmente. Nessa linha de raciocínio, quando você for pesquisar o local para você viver aqui nos Estados Unidos, leve em consideração grandes centros, né? Algumas pessoas, ainda falando rapidamente ainda sobre o carro, algumas pessoas, pelo menos isso era uma coisa que eu via, que a gente ouvia muito falar quando eu estava no Brasil, falando assim, nos Estados Unidos o transporte público funciona, então você virtualmente não precisa nem comprar um carro. Mais ou menos, mais ou menos. Você precisa considerar o seguinte, isso é verdade em grandes cidades, como é o caso de Chicago, como é o caso de Nova York, como é o caso de Boston, como é o caso de Los Angeles, etc, etc, etc. Se você morar numa cidade como eu moro aqui no subúrbio da cidade de Chicago, são cidades menores que ficam ali em volta da cidade, onde as pessoas elas optam por ter um estilo de vida um pouco mais tranquilo e viajar todo dia para a cidade grande quando é o caso. Aqui, por exemplo, se você não tiver carro, você fica complicada a sua vida, porque tudo é muito longe, né? Tudo você precisa se deslocar aqui e a infraestrutura para caminhar não é exatamente lá grande coisa. Vários lugares nem tem calçadas. E você pode depender do ônibus, mas, por exemplo, não tem tanto táxi passando, facilita o Uber, mas como eu disse, os territórios a serem percorridos eles são relativamente grandes, então a sua conta acaba indo lá em cima. Já numa cidade como Chicago, uma cidade grande, você tem metrô, você tem trem disponível, você tem táxis toda hora, enfim. Inclusive a própria dinâmica das cidades, elas dificultam um pouco a sua vida com o carro, porque falta estacionamento, o estacionamento que tem é muito caro, então acaba sendo inviável mesmo você ter um veículo, né? E tudo é relativamente mais perto ali no centro, então essa é uma grande diferença, né? Então assim, você precisa sim considerar ter um carro aqui nos Estados Unidos, mas aí falando do trabalho, quando você for fazer a sua pesquisa de para onde você vai, procure locais onde você tem mais trabalho, que geralmente são próximos desses grandes centros, né? Nas grandes regiões metropolitanas, é isso que eu quero dizer. Tá bom? Eu, por exemplo, eu não sei se você sabe, se está chegando agora, eu morava no Havaí até outro dia, e lá no Havaí, por exemplo, agora a taxa de desemprego está muito alta, e o Havaí realmente é para um estilo de vida muito específico. Se você realmente gosta daquele estilo de vida, o Havaí é um bom local. Mas com relação a oportunidades de trabalho, tudo gravita em torno da indústria do turismo, e para pessoas como eu, por exemplo, que não tinha experiência em hotelaria nem nada, fica um pouco complicado. E os salários são muito baixos e o custo de vida é muito alto, então é uma coisa que realmente
quem mora no Havaí sofre muito com isso. Então, por exemplo, é uma coisa que eu não aconselho. É muito bonito para passear, mas do ponto de vista da empregabilidade, das oportunidades, deixa muito a desejar. Tá bom? Então eu não vou ficar me delongando muito aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike, não tem problema. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí no comentário. Com relação aos aluguéis, para você ter uma ideia também, eu vou deixar alguns links aqui na descrição de páginas na web ou aplicativos que você pode ter aí para você ter uma ideia do preço dos aluguéis. Para você, eu estou falando de Craigslist, estou falando de Zillow, estou falando do Trulia e estou falando do Apartments.com. Eu vou deixar tudo aí na descrição, que você pode fazer a sua pesquisa para ter uma ideia, né? Você coloca ali os parâmetros que você quer e então você vai encontrar os preços dos aluguéis, etc, etc, etc. E tem vários youtubers vivendo em todos os lugares aqui. Geralmente a gente faz vídeos sobre supermercados, etc e tal. Então isso também vai te dar uma boa noção sobre a questão do custo de vida em geral. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, não esquece de compartilhar nas suas mídias sociais se você gostou. Às vezes alguém precisa ver esse vídeo. E não esquece também de seguir lá nas outras mídias como o Instagram e o Facebook, tá bom? Então eu fico por aqui, até a próxima, fui!